Salut! Vamos falar da lua nova. Mais uma lua nova. Só que dessa vez eu poderia dizer que é uma lua nova especial. Por que será, né? Que é uma lua nova em Leão. Então vamos ilustrar. Toda lua nova é encontro de Sol e Lua. É encontro das nossas duas polaridades. A gente poderia observar a lua nova como um momento onde a gente consegue voltar a se conectar consigo mesmos mais uma vez. É como se todo mês a gente tivesse a chance de se aprofundar um pouco mais em si mesmo. Para poder não ir tudo de uma vez, a gente tem os ciclos da lua, né? Então, simbolicamente, a gente está se conhecendo todo mês um pouco mais. A pessoa que passa um mês após o outro sendo o mesmo, Deus me livre. Então, vamos lá. Então, nessa carta, a gente vê a união dos dois, Sol e Lua, porém tá um virado para cada lado, né? Ou seja, mesmo estando juntos, o mundo do Sol e o mundo da Lua são mundos diferentes. Então eles entram em comunhão e cabe a nós fazer essa interseção entre os dois. É como se a partir da Lua a gente plantasse uma nova semente. O Sol manda a semente, é uma fecundação, né? E a Lua planta na gente, no nosso ego. Todo ano a gente tem uma lua nova em Leão. Muito raro não ter. Às vezes o ângulo muda um pouco e pode acontecer de não ter, mas é muito raro. Então todo ano, quando acontece a lua nova em Leão, é momento da gente honrar a nossa própria identidade. É momento da gente buscar, pelo menos num grau necessário, um pouco de egoísmo. No sentido de, e aí, você está se colocando em primeiro lugar? Você está construindo a sua jornada, porque senão ninguém vai fazer por você, certo? A gente também está num período onde a pessoa que pega para poder fazer por si mesma, com fé em si mesma, em algo maior do que ela, de alguma forma ela tem maiores chances de crescimento. É como se fosse um período de, vai lá, faz, confia em si mesmo, porque existe uma ajuda providencial para todos nós, mas precisa ter consciência nessa ação. E aí a gente vê aqui a carta da cornucópia, onde ela representa essas bênçãos vindas do céu, né? Você está fazendo a sua parte e de alguma forma você vai ter fé em algo maior. Além do mais, essa alunação vai trazer para a gente o seguinte, mais uma carta para ilustrar. É o momento onde você vai pegar os seus ideais e se movimentar em direção a eles. Essa é a proposta. É como se fosse assim, você confia nisso? Você quer chegar neste patamar? Vai atrás. Mas para isso você tem que ter um nível de autoconfiança muito grande. E falando em autoconfiança, a gente pode entrar num período onde a autoconfiança pode estar até mesmo extravagante demais. E o que acontece quando a nossa autoconfiança está muito extravagante? A gente pode se desiludir. A gente vai com muita sede ao pote, com muita confiança de que vai dar certo e acaba talvez até se decepcionando. Então assim, autoconfiança, brilho de leão, mas na medida. Porque a ideia aqui é aproveitar a mente, a agilidade que a gente tem com a mente, os nossos estudos, a nossa busca por novidades e continuar se movimentando com fé, aproveitando a nossa mente. A nossa mente, nesse período, ela está sendo a nossa aliada. Ela sempre é a nossa aliada, só que ela não é somente a nossa aliada. Tem o outro lado também, né? Mas nesse período ela pode mostrar pra gente que a gente tem uma capacidade ainda maior de elevar nossos patamares. Sobre relações e valores, o que acontece? A gente está saindo de um período, breve período das últimas semanas aí, onde o pedido foi, se é que a gente teve opções, né? O pedido foi para poder a gente abandonar alguns valores ultrapassados, principalmente se eles não estivessem de acordo com a nossa identidade. Se para você isso aqui faz sentido, maravilha, isso vai se manter. Mas se para você isso não faz sentido ou você não está seguindo a sua própria identidade, o seu próprio sol interno, de alguma forma isso foi rompido.
Então tudo que foi rompido, tente enxergar como melhor assim. Segue seu caminho. Nas relações, também isso pode ter acontecido. Relações que se romperam, sejam relações amorosas ou relações de amigo, parceria, qualquer tipo de relações, que você de alguma forma ressignificou, também é um sinal de libertação. Você está voando, é a oportunidade de voar. Você pode voltar para cá. Mas a ideia aqui é, se você foi liberto de tal relação, pelo menos a sua visão em relação àquela relação mudou, mantenha, porque isso te libertou. Continua no caminho. Essa nova lua nova vai pedir pra gente o quê? Destreza e prática. Por que prática? Primeiro porque a gente vai entrar num período de Mercúrio retrógrado, praticamente a lunação toda. Então é um momento de revisões, né? E para poder a gente revisar as coisas, a gente vai praticando e melhorando, aprimorando. A gente vai fazendo e refazendo e refazendo. Tudo isso voltado para o signo de Leão, para a nossa identidade, para o nosso fogo fixo. Esse é o chamado, vamos colocar assim. A gente está num período também que ele vai se estender por mais do que essa alunação, que ele diz o seguinte: os nossos sonhos são possíveis de serem realizados. Só que a gente pode se ver numa oscilação entre otimismo e pessimismo, otimismo e pessimismo. Agora foi muito, agora parece que está travado. Agora desenrolou, agora parece que tudo deu errado. E tá certo. Por quê? Porque é nesse pêndulo que a gente vai descobrindo o que realmente faz parte da nossa identidade e o que realmente é possível de ser realizado. Porque às vezes fica muito abstrato, muito nos sonhos, muito na mente, e a realidade vai estar cobrando. Olha só, se você não está conseguindo criar isso na sua realidade, é porque talvez não seja criável de acordo com a sua identidade. Então, nesse pêndulo de otimismo e pessimismo, o que entra em cena principalmente é o realismo. O que realmente é realizável agora. Os sonhos são possíveis, mas de acordo com a sua realidade agora, o que é possível? Confia e vai. O movimento é de confiança e de fé. Ele precisa acontecer, mas ele tem que estar de acordo com o seu coração. E nesse período, a gente vai praticando, como eu disse, e a prática vai levando à perfeição. Lembrando que a perfeição não deve ser o auge, porque a perfeição é um ideal que acaba nem existindo, né? Mas se você não sai do lugar, você não aprende a voar. É como um pássaro, né? Ele está saindo do ninho e ele ainda não voou pela primeira vez. Se ele não corre, tenta voar, mesmo que ele vá cair, ele vai ficar olhando os outros voando e desejando dos outros voando. Então a ideia é, faça a sua corrida, faça a sua tentativa de voo, que uma hora vai. Porque por fim, ainda o resto do ano, é como se a humanidade, no geral, estivesse sendo chamada para o individualismo, no sentido bom da palavra, no sentido de você se colocar em primeiro lugar, mesmo que isso seja e que isso venha em detrimento dos seus relacionamentos. Certo? Então, assim, o chamado é, vai, pega a sua espada, o seu escudo e vai, sozinho. Porque você imagina, ninguém vai bater as suas asas para você. Não tem como. E aí, o recado de Leão para essa fase que se inicia, para essa fase nova que se inicia, seria o seguinte: se você não se achar, ninguém vai te achar para você.